eu tenho certeza vocês vão adorar. Hoje o nosso companheiro Alexandre, ele vai estar nos falando sobre as expiações coletivas como uma ferramenta para a nossa evolução. Como nós estamos passando por todo esse problema de pandemia, e muitas pessoas perguntam, né, os motivos de uma pandemia como essa. E o Alexandre vai nos trazer grandes lições essa tarde. Eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção, com muito carinho, e que os mentores dessa casa envolvam o Alexandre com muita inspiração. Fica com Deus. Obrigado, Albinha. Na verdade, pessoal, não vou falar muito especificamente. Já está. Não vou falar muito especificamente da pandemia em si. A gente vai abranger de uma forma um pouquinho mais geral, tá? Mas, em primeiro lugar, eu peço a Deus e desejo que os bons espíritos possam nos abençoar, continuar nos dando força. É muito importante, quando nós buscamos apoio na espiritualidade, principalmente no nosso espírito protetor, alguns o chamam de anjo da guarda, não é? Então, que eles nos abençoem e nos apoiem em mais esse trabalho. Então, hoje, como a Alba falou, nós vamos estar falando um pouquinho de expiação coletiva como ferramentas da evolução. Quando a gente fala de expiação coletiva, normalmente o primeiro ato que a gente faz é pensar no que acontece com a gente, né? E aí eu vou deixar uma pergunta para que vocês pensem aí na cabecinha de vocês. O que os dinossauros fizeram para terem sido extintos da face da Terra? Eram animais. O que eles fizeram? Absolutamente nada, né? Até onde a gente sabe, não é? No entanto, a natureza se encarregou de fazer com que eles deixassem o ambiente preparado para nós. Alguns se transformaram, né, em animais menores, hoje em dia convivem com o ser humano. Agora imaginem vocês, hoje em dia, se isso não tivesse acontecido como uma expiação coletiva a esses animais, imagina como seria a nossa vida no meio de um bando de tiranossauro rex, hein, gente? Né, filho? Imagina você correndo, né, com esse cabelo azul aí, né? Ia ser terrível, pessoal. Então a natureza não dá saltos. Ela tem um momento certo para tudo. E uma outra pergunta que eu quero deixar para vocês. Espera aí que travou o negócio aqui. Aí. Uma outra pergunta que eu quero deixar para vocês, para que vocês pensem. Deus castiga? E aí, espíritas, pensem aí, não precisam me responder, pensem dentro de vocês, Deus castiga? É isso que a gente aprendeu até o dia de hoje, em outras doutrinas, na teologia que nos é ensinada por aí. Mas Deus não castiga. Deus corrige e nos oferece novos cursos de vida e recursos para que a gente possa estar caminhando. Não existe para Deus ninguém privilegiado diante das leis dele, que são leis eternas e leis imutáveis. Deus não passa por cima das próprias leis. Lei é algo que ele criou e está ali, existe. Ele não precisa ficar intercedendo a favor das suas leis para modificá-la ao nosso gosto humano. Ele coloca toda a sua sabedoria nas entranhas da natureza. E nós fazemos parte dessa natureza. Nós somos uma grande coletividade. Daí a questão do nosso tema de hoje, de expiação coletiva. Então, meus amigos, o que são essas chamadas expiações coletivas? Expiação coletiva
expiações coletivas são as formas que a natureza encontra, sempre em consonância com a bondade de Deus, com o propósito de fazer com que alguns grupos de seres, de humanidades, e quando a gente fala de humanidades, pessoal, eu não estou falando só aqui da nossa humanidade que a gente conhece aqui na Terra, não. O espaço é infinito e povoado de mundos. Deus não fez só uma terra para o deleite dos nossos olhos. A gente pensa isso. Não estou aqui falando de disco voador, não, pessoal. Mas essas expiações coletivas, ela abrange todo o universo de Deus. Então é a própria natureza que se encarrega de fazer as transformações e de fazer a nós as cobranças necessárias quando a gente comete os nossos equívocos. A natureza, ela vai encontrar os momentos mais adequados para que as coisas aconteçam. E isso vai envolver muitos de nós, gostando ou não gostando. Porque quando nós pensamos na expiação coletiva, a gente acha que a gente nunca merece. Mas tudo o que existe depende do movimento do progresso. O Espiritismo, nós sabemos que o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos. Quem são os espíritos, pessoal? Somos nós. Então o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e das nossas relações com eles. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos conversando esse assunto com vocês porque Allan Kardec lá atrás já teve esse bate-papo com os espíritos superiores. E são eles quem nos trazem as informações que nós temos hoje em dia na doutrina espírita. Então, o Espiritismo é por si uma ciência de observação e filosofia. Não somos simples religião. A religião no Espiritismo está no ato da nossa ligação, da nossa perseverança, da nossa fé em Deus. Nem sempre, meus amigos, nós concordamos que sejamos envolvidos num mesmo turbilhão de expiações que outras pessoas vivem ou viverão. Nós não concordamos. Mas quem somos nós para questionar os atos de Deus? Não estou aqui falando para vocês de uma fé cega, viu, gente? Porque fé cega é aquela que aceita tudo, abaixa a cabeça e está tudo bem. Não. Os atos de Deus acontecem na nossa vida para que nós pensemos nele. Por que estou sofrendo? Por que estou passando por isso ou por aquilo? E nós, simplesmente, de um modo um pouco orgulhoso, nos achamos acima dos débitos e dos defeitos dos outros. E a gente acaba não concordando em passar pelo mesmo sofrimento. Tudo que existe na natureza tem um mesmo destino, pessoal: o progresso. A natureza material, tudo que vocês estão vendo, os astros, o sol, nós, tudo passa pelo progresso. Todo o universo está em constante movimento, tendendo sempre ao progresso. Nada existe sem o movimento da transformação. A gente acha que está tudo parado, né? Vocês já pararam para pensar em como o mundo mudou? Desde aquelas histórias que nós lemos na escola, dizem, né, pela teoria da evolução, que viemos do macaco, enfim. Existe uma série de questionamentos aí, que não cabe a nós agora. Mas, gente, olha como evoluímos. No passado, nós víamos os reis, as rainhas, né, naquele luxo,
Será que eles tinham o mesmo luxo? Ou nós temos hoje em dia? É diferente, né, pessoal? Se a gente parar para pensar, nem se compara o que eles viviam com o que a gente vive hoje. A nossa vida está muito melhor. O mundo mudou. As transformações aconteceram desde que o mundo começou a se formar. Nunca parou e nunca vai parar. A gente já sabe, pelas vias da ciência, que um dia o nosso próprio Sol vai se extinguir. E o dia que isso acontecer, fatalmente, o nosso planetinha chamado Terra não vai estar aqui mais. E nós, com certeza, continuaremos a existir. Porque o Espírito, depois de criado por Deus, ele é imortal. Não é eterno, porque para ser eterno ele já teria que existir desde lá de trás, junto de Deus. O único eterno que a gente conhece é Deus. O Espírito é imortal. E o dia que tudo isso aqui se transformar por outras expiações, nós, espíritos, continuaremos a existir. O espírito humano, que nesse momento somos nós, e nos escondemos nessa indumentária do corpo físico, ele passa por transformações constantes. A gente acha, nós estamos aqui sentados, está acontecendo uma transformação nesse momento na cabeça de vocês. Ou vocês concordam com a doutrina espírita ou discordam. Ou vocês aprenderam alguma lição no dia de hoje ou não aprenderam. Mas parado vocês não estão. Nós não estamos. Então nós continuamos a passar de geração em geração pelas vias da reencarnação nessa luta cotidiana, diária, pela transformação, pela melhora pessoal e também pela melhora coletiva. Porque quando nós aprendemos, nós dividimos o nosso aprendizado coletivamente. Então nós levamos o conhecimento a outros, seja ao nosso filho, ao nosso esposo, à nossa esposa, ao nosso trabalho. Então a transformação ela acontece. Mas quando a desgraça vem, aí a gente brada que não é justo sofrer por algo que nós supostamente não fizemos. Então, por que nós devemos expiar de forma coletiva por erros ou por situações que supostamente nós não cometemos? Então vamos lá. O espírito Clélie Duplantier, ele vai explicar para ninguém menos do que o maior estudioso do espiritismo, que foi Allan Kardec, que há no homem, há no ser humano, 3 caracteres distintos. O primeiro deles, o do indivíduo em si. Todos nós temos isso. O do indivíduo em si, que é a pessoa. O de membro de família e o de cidadão. É isso que o espírito Clélie Duplantier vai falar para Kardec. E que cada uma dessas faces, ela pode ser criminosa ou virtuosa. Pode ser, por exemplo, virtuoso. Vou pegar eu como exemplo. Eu posso ser virtuoso como um pai de família, mas ao mesmo tempo eu posso ser um cidadão criminoso lá fora. Dentro da minha casa eu sou um exemplo, mas lá fora eu vou me unir com outras pessoas que vão prejudicar outros. Então nós somos 3 em 1. Não somos pessoas iguais. Daí, as situações especiais que cada um de nós vai estar criando dia a dia, momento a momento. E tudo isso vai se somando naquela malinha. Eu sempre lembro da Cidinha, quando eu falo dessa malinha, gente. Eu ouvi isso aqui no centro, há muitos anos atrás. Tudo isso vai se juntar naquela malinha.
que nós vamos levar para outra vida. Porque a gente não vai levar dinheiro, não vai levar centro espírita, não vai levar o carro, não vai levar o filho nem a esposa. Nós vamos levar a nossa condição moral. Ao que o mestre Kardec, ele vai explicar para nós que nós não temos como saber onde nos encaixamos quando nós somos tratados pela natureza com o mesmo rigor com que a natureza trata ao meu próximo. Kardec vai falar que a gente não sabe aonde se encaixa. Ele pergunta: sabemos? Sabemos o que fizemos ou o que deixamos de fazer em existências passadas? Posso ter sido um bom pai de família e na sociedade eu posso ter lesado outras pessoas. Eu e a minha família, de um modo coletivo, podemos ter nos juntado e acabado em desgraça a vida de outras pessoas. Então é um grupo de pessoas com um pensamento negativo que volta para a espiritualidade. E um dia vai ter que recuperar o dano causado. Como cidadão, por exemplo, vamos falar de nação, gente, vamos falar de povo. Como cidadão de um país, e isso a gente vê acontecendo hoje em dia, é só a gente olhar a história. Como cidadão de um país, eu posso apoiar que a minha nação humilhe, submeta, destrua, invada, explore outros países. Eu não quero nem saber. Meu país está bem, eu tenho casa, eu tenho roupa lavada, eu tenho carro. Só que não é assim. A natureza nos chama a atenção disso. E dia ou outro, esse mesmo povo que viveu nessa nação que explorou, um dia vai ter que resgatar esse débito. Nada fica impune na natureza. Nada, absolutamente nada. Toda boa ação é levada em conta. Mas toda má ação também é levada em conta. Deus castiga? Não. Somos nós que, quando chegarmos do outro lado da vida, quando sair esse véu que por hora nos esconde algumas realidades, seremos nós quem vamos implorar para corrigirmos esses deslizes, esses atos ruins. Nós nos encontramos periodicamente, meus irmãos. Creiam nisso, é isso que o Espiritismo vai falar. Nós nos encontramos periodicamente pelas vias da encarnação para diversos ajustes de conduta. Falando de mim, pessoalmente, às vezes eu olho para trás, eu falo, gente, quanta coisa eu vou ter que arrumar, consertar. O Evangelho fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Ele cobre, mas ele não apagou. Hora ou outra nós vamos ter que dar conta daquilo de mal que a gente fez. Então, meus amigos, não creiamos que exista castigos de Deus nos impondo a miséria da dor ou do constrangimento. Deus não causa constrangimento a ninguém. Tudo que nós passamos nessa vida, nesse momento, foi causado por nós mesmos. Nós buscamos de alguma forma. De alguma forma. Então, tudo em nossa vida é colheita da nossa própria semeadura. E o Cristo ele já ensinou para nós. Ele já disse lá atrás, não saireis daqui enquanto não pagares o último ceitil, a última moeda. Nós ansiamos por mundos melhores, um dia sair dessa vida, e como dizem os bons espíritos, irmos habitar mundos melhores, mundos felizes, onde não existe dor, miséria, não existe guerra. Mas enquanto nós não aprendermos a lição em conjunto, em coletividade, vai ser um pouco difícil. Não impossível, mas um pouquinho difícil. Qual pai, qual mãe
que hoje tem a sua família, o seu lar, vai desejar ir embora e deixar para trás a sua família num estado de sofrimento. Então nós temos muito caminho ainda a percorrer, pessoal, muito. Então, nós não somos, quando a gente vê certos acontecimentos tristes nos envolver, não pensemos, gente, que nós somos tão inocentes quanto aparentamos ser. Todos nós somos submetidos à lei de causalidade. Causalidade era assim que Allan Kardec se referia à lei de causas e efeitos. Causalidade. Então, será aplicável a uma coletividade o resgate justo de equívocos, de enganos cometidos coletivamente. E não é Deus que nos castiga, é a própria natureza. A natureza, como eu falei lá atrás, que nós estamos inseridos, é a própria natureza que encontra os meios e os momentos. Prestem atenção nessa palavra, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando. Os momentos adequados de proporcionar a nós os resgates coletivos, que na erraticidade, vocês sabem o que é erraticidade? Erraticidade é o período, quando nós desencarnarmos, é aquele período que nós passamos no plano espiritual. Na erraticidade, nós pedimos para resgatarmos. Então, numa coletividade, a gente vai se unir. De alguma forma, a natureza se encarrega de nos juntar. Então, nós pedimos para passar por certas situações na nossa vida. Às vezes a gente pensa que não, porque quando a gente está do lado de lá da vida, que não tem mais aquele véu que nos atrapalha, a gente faz diversos pedidos e crê que a gente vai conseguir. Mas às vezes quando chega nessa vida material, que a materialidade nos cega, a gente tomba, a gente cai. Isso é natural. É por isso que a gente fala que Deus não castiga, porque Ele sabe das nossas limitações, o quanto é difícil para nós caminharmos sem nos enganar. Querem ver uma coisa? A gente ouve falar muito de pecado, né? Vocês sabem o que é realmente a palavra pecado? O que ela quer dizer? Engano, erro, só isso. Não é nada daquilo que ensinaram para nós, que pecado é uma coisa grave, que vocês vão para o inferno. Nada disso, gente. Errado, é um erro. Eu deixei o fogão ligado, queimou meu arroz, eu pequei, eu errei, só isso. Deus vai me castigar porque eu queimei meu arroz. Deus, nós não devemos confundir, gente, expiação coletiva com castigo, ou com atos apocalípticos de Deus. A gente vê isso muito acontecendo, a gente vê diversas obras espíritas falando de expiação coletiva, que em vez de nos ajudar, ataca medo na gente. Deus não castiga, gente. A maldade não está presente em Deus. A maldade pode estar presente em nossos corações. Porque Deus tem todo um universo para cuidar. E para isso, Deus criou leis próprias. E leis imutáveis, que não mudam, para cada coisa. E essas leis chancelam, trazem em si toda a bondade e todo o poder de Deus, toda a justiça. No Livro dos Espíritos, ele traz para nós algumas explicações sobre a lei do progresso. A gente está falando aqui que às vezes acontecem algumas situações de expiações coletivas que favorecem o nosso progresso. E o Livro dos Espíritos vai falar para nós do estado natural. O estado natural é aquele momento em que o princípio inteligente começa a se desenvolver. E o Livro dos Espíritos vai falar que nós já não nos encaixamos mais nesse estado natural. Porque nós já progredimos, nós já temos consciência, nós já sabemos o que é certo e o que é errado.
E aí ele vai falar da marcha do progresso, que é o que nós estamos falando aqui, dos povos degenerados, que também é o que nós estamos falando aqui, da legislação humana e da influência do espiritismo nesse progresso. E ele também, o Livro dos Espíritos, ele vai falar um pouquinho para nós sobre a lei de destruição. Kardec, com a sabedoria didática dele, ele vai perguntar aos espíritos superiores, aos bons espíritos, com que fim? Com que fim? Por quê que Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Ao que os bons espíritos vão responder para ele: para fazê-la avançar mais depressa. Às vezes, meus irmãos, nós somos lentos na nossa decisão. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. Reparem que Kardec fala na palavra castigo. Quando a doutrina espírita, está me dando sinal que falta 5 minutos, mas eu vou avançar um pouquinho, tá? Quando a doutrina espírita foi concebida, pessoal, fica a título de curiosidade para vocês, Allan Kardec, as pessoas que estavam envolvidas na questão da doutrina espírita, e principalmente os próprios espíritos, todos eles, a grande maioria deles, veio da teologia católica. Então eles traziam no linguajar a questão da palavra castigo, pecado, punição, mas que no espiritismo ganha uma outra conotação. É castigo no sentido de correção. Então, segundo a doutrina da teologia, castigo é aquilo que nós merecemos porque ofendemos a Deus e é algo passível de punição severa e de até condenação eterna. Esse é um pensamento extremamente cruel, porque Deus não vai castigar ninguém a eternidade de pena, de sofrimento. Então, será mesmo que Deus, que com toda a sua bondade, a gente humaniza Deus, né, pessoal? Será mesmo que Deus, com toda a sua bondade, se sente ofendidinho? Tadinho, Deus está ofendidinho, coitadinho, né? Ou será que o melindre, porque se sentir-se ofendido é sentir-se melindrado. Ou será que o melindre é um sentimento puramente humano? Nós aprendemos na doutrina espírita que em Deus não há equívoco, não há erro. Porque Deus não pune, Deus educa. Allan Kardec, ele vai fazer para nós uma definição, uma diferença, para que a gente possa entender definitivamente, a diferença entre expiação e prova. Expiação, segundo Kardec, seria o castigo, mas vamos colocar esse castigo aqui como uma reeducação, a pena imposta para o resgate de uma falta, com o perfeito conhecimento por parte do culpado punido, da causa desse castigo, isso é, da falta a expiar. O que eu falei para vocês agorinha? Que quando nós estamos na erraticidade, nós pedimos para passar por certas situações. Então nós temos pleno conhecimento daquilo que nós vamos enfrentar. E ele vai falar da prova. Eu coloco aqui porque fica mais fácil para vocês lerem, né? E ele vai falar da prova. A prova não implica em nenhuma ideia de reparação. A prova pode ser voluntária ou imposta, mas não é consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. O aluno estudou, né? O aluno estudou. O professor vai dar a prova. Para que ele dá a prova? Para testar o conhecimento. Ou será que o professor dá a prova para... quero pegar esse moleque hoje de jeito? Lógico que não.
Ele quer saber se deu resultado tudo aquilo que ele ensinou. É isso que a natureza faz com a gente. De vez em quando, nós passamos por algumas provas. Porque nós pedimos. Tem gente que passa por situação aí que você fala, gente, coitadinho, não merece. Peraí, ele não merece, tá certo. Mas será que não foi ele mesmo, na espiritualidade, que um dia solicitou essa experiência a Deus? Senhor, quero passar por essa situação. Um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce. São exemplos para nós. Então, tudo o que acontece com a humanidade desde os primórdios dos tempos tem a ver com evolução, progresso e educação. Algumas vezes isso acontece trazendo em si formas de resgates e de expiações. E não é plausível, meus amigos, não é plausível nós atribuirmos tudo a resgates e punições. A gente tem que parar de pensar isso. Estou sendo castigado. Isso é coisa daquele beato que não sai do centro espírita, que não sai da igreja, que acha que não pensa com a fé raciocinada. Deus não pune, gente. Tudo que está acontecendo nesse momento nas nossas vidas, na minha vida e na de vocês, é para chamar-nos a atenção por alguma coisa. A gente estava conversando ali em cima antes de vir, eu falei para a Rosa assim, eu não vou abandonar minha máscara por enquanto. Porque isso está sendo para nós alguma lição até de higiene. Bom, pessoal, deixa eu adiantar um pouquinho, senão... Vamos dar um passeio, pessoal, na história. Isso aqui foi uma grande expiação coletiva. Segunda Guerra Mundial. Perseguição às minorias. 2 grandes guerras mundiais. Perseguição a minorias incluía-se homossexuais, ciganos, deficientes físicos e uma série de coisas. Quando a gente pega Kardec, ele dá um exemplo da França. Ele fala que na França estão reencarnados todos aqueles perseguidores do passado. Hoje em dia, quem garante que uma dessas pessoas que perseguiram e que maltrataram lá no passado não esteja aqui no salão hoje reaprendendo com a doutrina espírita? Fome na África, Ásia e Américas. Gente, isso é uma verdadeira pandemia. É pandemia, pessoal. E a gente não se dá conta porque nós estamos confortáveis na nossa casa, na nossa cadeira, na nossa cama quentinha, enquanto tem gente morrendo de fome. Somos responsáveis? Somos. Muitas vezes somos coniventes e fazemos vistas grossas. Não é problema meu, é problema do governo. Será? Isso nos incluiria futuramente numa expiação coletiva novamente, para passarmos pela dor e pelo sofrimento, para que a gente possa ter como experiência no nosso espírito. Desastres ambientais, o que nós estamos fazendo com a nossa natureza? O quê? Fogo. Eu moro numa zona rural em Mogi. Gente, eu não me canso de ficar escandalizado, horrorizado com as pessoas. A secura que está o tempo e o povo taca fogo no mato. Não aprende. Depois corre para o posto de saúde. Eu estou com a rinite atacada. Morre. Foi você que provocou. Só que nessa daí, a gente se une a outras pessoas que pensam tão errado quanto a gente. Peste negra, olha, de 1333 a 1351. Já começamos a entrar aqui na fase das doenças. Falta de higiene. Pulgas, ocasionou essa doença terrível que dizimou milhões de pessoas, 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. Até hoje existe. Quando eu estava pesquisando isso daqui, aqui no Brasil já tem casos. Então nós temos que fazer a nossa parte. Foi epidemia, gente, isso daí assolou o mundo. Chegou aqui. Está falando aqui da Europa e da Ásia, mas chegou no Brasil. Pandemia de cólera, de 1817 a 1824. Centenas de milhares de mortos no mundo.
Hoje em dia nós temos aí a dengue. Eu não estou nem aí, eu ponho meu vasinho de água lá, chikungunya, eu não estou nem aí, o vizinho que se cuide. É assim que a gente pensa. O que vai acontecer? Eu, espírito, que faço isso errado, vou me unir a outros que também fazem isso errado e no futuro, numa próxima vida, a gente vai ter que dar conta. Daí a reencarnação coletiva, a expiação coletiva. Gripe espanhola. Reparem que nessa foto, gente, não dá para ver direito, mas até o gatinho ali está de máscara. Foi igual o que está acontecendo agora. A mesma coisa. Infelizmente, os coitados dos espanhóis levaram a culpa aí do nome da gripe, mas não partiu deles. Partiu dos Estados Unidos. Só que através da Espanha disseminou. Por isso ficou gripe espanhola. Tuberculose, gente, olha a quantidade de gente, 1 bilhão de pessoas. Nós estamos nos lamentando nesse momento pela Covid. Tuberculose matou 1 bilhão de pessoas. Higiene, cuidados. Por isso que a gente não pode sair daqui e deixar de usar a nossa máscara ou o álcool gel, para que nós não sejamos coniventes com pessoas irresponsáveis aí fora, para que isso não venha acontecer futuramente com a gente. Varíola, sarampo, malária, o HIV, AIDS, até hoje, gente, está assolando jovens. Isso é uma epidemia mundial, mas ninguém se dá conta, não é comigo mesmo, não tenho nenhum filho, não tenho nenhum parente. Mas e aí? Nós estamos imersos na mesma sociedade. E o nosso bom conselho a alguém não vale nada? Quantos maridos, ou esposas talvez, como diz o ditado, pulam a cerca e levam para casa. E finalmente chegamos no nosso bendito, né? Esse aqui não tem 100 palavras para ele, né, gente? Mas, já estão especulando que o número não oficial está entre 7 e 13 milhões de mortos. Nós ainda vamos conviver um tempinho. Pessoal, então, passei bastante. Para a gente terminar, eu vou terminar com Allan Kardec. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com as necessidades mais duras? E vão responder os espíritos superiores: os flagelos são provas que proporcionam ao homem, olha, deixa para nós aqui, gente, que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus. O que eu falei no começo? Quem somos nós para questionarmos Deus? Ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo. Desenvolver abnegação, desinteresse próprio e amor ao próximo. Isso, eu que estou acrescentando isso é por minha conta. Se ele não for dominado pelo egoísmo. Pessoal, quem quiser fotografar depois, são as minhas fontes. Estudemos a doutrina espírita, estudemos Kardec. O espiritismo é uma fonte segura de ensinamentos, não tem fantasias. Então, tudo que a gente fizer aqui é isso que a gente vai levar para a nossa próxima vida, tá bom, pessoal? Que Deus nos abençoe e os bons espíritos acompanhem todos vocês. Prontinho, Bia.